Mais um péssimo resultado para o Vasco no Campeonato Brasileiro. O time quase conseguiu a vitória hoje diante do Goiás, mas nos acréscimos cedeu o resultado de empate e quase levou a virada. Um jogo no qual o Vasco teve tudo, teve a faca e o queijo na mão para matar a partida quando estava 1 a 0, mas preferiu não matar. Por quê? Gabriel Peck tomando decisão errada, Praxedes tomando decisão errada, em contra-ataques assim, que era 2, 3 jogadores do Vasco, sempre em superioridade numérica contra os jogadores do Goiás. Mais uma vez, o Vasco deixa escapar pontos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Hoje o time do Vasco, quando saiu o Maicon, entrou o Zé Vitor na zaga, eu já sabia o que ia acontecer. O Goiás ia começar a cruzar a bola para a área se o Vasco não matasse o jogo, se não fizesse 2 a 0, e uma hora ou outra o Matheus Babi ia fazer um gol de cabeça, porque o Zé Vitor não sai do chão, ia marcar o Matheus Babi, que é um bom cabeceador. Já estava escrito, já estava pronto esse roteiro para o final do jogo. O Vasco levando empate do Goiás. E aí o time que estava saindo da zona de rebaixamento, estava conquistando 3 pontos, passa a conquistar só um empate, e volta para a zona de rebaixamento. Essas oportunidades você não pode perder. Se você quer fugir do rebaixamento, tu não pode perder. Tu não pode ter um time que seja frouxo a esse ponto de aceitar levar o empate do Goiás. Tu pega a escalação do Goiás, irmão, se tu pegasse esse time do Goiás e colocasse com a camisa do Vasco, já estava rebaixado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu empatar com o Goiás. Lá. Beleza, temos um ponto a discutir. Lance da expulsão do Verratti. Vi algumas vezes... Não vi um lance para cartão amarelo, para segundo cartão amarelo. Não vi em momento algum ele fazendo movimento de cotovelada para cima do jogador do Goiás. E a partir daquela expulsão, de toda aquela briga que foi causada, é impressionante. Sempre quando tem Vasco e Goiás lá na Serrinha, sempre tem confusão, sempre tem briga. Todo ano é isso quando tem Vasco e Goiás. O Goiás vai lá, faz o empate, momento de desatenção do time do Vasco, marcação desencaixada, Vasco leva o empate. Cara, é muito desanimador pro torcedor do Vasco. Você tá no céu, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que você tá no céu com a vitória sendo do Z4, porque isso não pode ser considerado céu pro Vasco. A gente nunca pode aceitar apenas fugir do rebaixamento como ser o céu pra torcida do Vasco, mas beleza? E do nada vira um pesadelo, vira um inferno, cara, o jogo. É desanimador, cara, é frustrante. A gente perde nosso centroavante pro próximo jogo. Vamos ter que jogar com o Sebastião Ferreira, que ainda não mostrou o que veio pro time do Vasco. E o Vasco tem a obrigação de ganhar ou ganhar do Cuiabá. Foi o que eu falei com vocês. O Vasco, no mínimo desses jogos que tá fazendo fora de casa, tem que sair com 4 pontos. Dá pra ter saído com 3 pontos no jogo de hoje. Não saiu, porque o time foi frouxo. O Goiás apertou e o time do Vasco cedeu. É cansativo, cara, é cansativo torcer pro Vasco, mas vamos começar a analisar lá do início da partida. Ramon Dias entrou com um esquema de jogo, 3 zagueiros, tentou botar 2 alas, abriu o Serginho pelo lado direito, abriu o Lucas Piton pelo lado esquerdo. O Vasco conseguiu fazer até algumas jogadas interessantes no primeiro tempo, mas a gente via um time com medo, um time impreciso, não tentando se complicar, tentando fazer o básico do básico do básico para conseguir sair com, sei lá, esse empate ou uma vitória. Esse foi o time do Vasco no primeiro tempo. Só que o Ramon Dias viu que esse esquema de jogo, muito provavelmente, não levaria o Vasco à vitória. Abriu mão de um zagueiro, colocou o meio campista. O time até melhora, né? Faz o gol. Depois volta a piorar, volta a sofrer no sistema defensivo. Mas o ponto que fica para essa partida, como eu estava falando no início do vídeo, é o Gabriel Peck tomando decisão errada. Cara, todo mundo viu. Eu sei que lá do campo eles têm uma percepção diferente, mas todo mundo viu que a jogada era com o Payet. Livre. Todo mundo viu, não, o Peck não vai tocar no Verratti lá aquela bola porque ele tá marcado. Ele vai enrolar a bola no Payet pro Payet fazer o gol. Não! Ele rolou a bola no Verratti marcado e deu tudo errado. A mesma coisa o Praxedes no outro lance. O Payet livre de um lado, ele vai escolher o cara que tá marcado ali. Cara, é impressionante. Coisas que só acontecem com o time do Vasco. Qualquer outro time no Campeonato Brasileiro teria matado esse jogo. Porque eram contra-ataques que estavam assim. Um jogador do Goiás, cara. Teve um contra-ataque que tava um jogador do Goiás. Era só fazer a ultrapassagem e fazer o passe certinho. Teve outro contra-ataque que era 3, 4 do Vasco contra 2 do Goiás. E o Vasco não matou o jogo. E cara, é deprimente
ver o Robson Bambu como lateral direito do Vasco. Esse é uma coisa que é deprimente. Mano, ele é completamente desengonçado pra lateral direita. Como zagueiro já não é um primor, tu bota na lateral direita. Quando ele passa do meio de campo, irmão, quando o Bambu passa do meio de campo, tu já sabe que ele já perdeu a bola. E todo mundo sabe. O adversário sabe, o companheiro sabe, a gente que é torcedor sabe. Então eu volto a falar pra vocês, tá extremamente sofrido torcer pro Vasco. Além de estar extremamente sofrido torcer pro Vasco, cara, essa postura é inaceitável, mano. Do time no final do jogo, é inaceitável. Não é fácil, o Goiás também tá pressionado, tá buscando resultado. Cara, o Vasco, porra, o Vasco tá pedindo pra ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco tá fazendo esforço, cara, pra ser rebaixado no Brasileirão. É a única coisa que eu posso falar pra vocês. Tem que ganhar do Cuiabá. Deem o jeito de vocês, cara. Vocês estão jogando no Vasco, estão recebendo salário de um dia, comissão técnica também. Deem o jeito de vocês de ganhar, cara. Pô, vocês estão representando uma torcida gigantesca, mano. Vamos ver então, rapaziada, os lances de mais um jogo deprimente do Vasco contra o Goiás, cara. Porra, Alex Teixeira errando esse tipo de jogada, irmão. Hoje os jogadores do Vasco, alguns, especial, errando domínio de bola, cara. Porra, vocês estão com medo absurdo. Eu entendo, mano, eu entendo. Mas, porra, tem jogadores que são experientes, que já passaram por coisa pra caralho na carreira. Aí tu vê uma bola boa pro Alex Teixeira no meio de campo, ele erra o domínio. Jair errando o domínio básico, que tu sabe que não é do normal desses jogadores. Que pelo menos isso, a gente sabe que eles sabem fazer, dominar uma bola, mas não, no jogo de hoje estavam com medo, cagados, cara, em campo. Caralho. Mano, uma coisa que tu não pode ter pra jogar no Vasco é medo. Se for covarde, teu lugar é em outro time, não no Vasco. Aí o juiz dá essa falta aí pro Goiás, caralho, mano. É o que eu falo pra vocês. Pega o time do Goiás no papel, bota com a camisa do Vasco. Pega o time do Vasco e bota com a camisa do Goiás. Porra, o Goiás ia atropelar o Vasco com uma goleada histórica hoje, se fizesse isso. Mas como esses caras estão com a camisa do Vasco, sei lá, sentem um peso absurdo de jogar e não conseguem fazer nada de que eles podem fazer. E aí fica essa sofrência absurda. Bola aí, cabeçada do Verrete, defesa do goleiro Tadeu. Uma boa jogada desse esquema do Vasco aí que o Ramon Dias colocou, com o Piton jogando praticamente ele de fato como um ala, com muita liberdade para atacar, para não voltar tanto para marcar e ter essa liberdade de fazer cruzamentos. O time do Vasco estava com controle da posse de bola, mas com medo de passar do meio de campo. E aí tu não pode jogar futebol dessa maneira, cara. Futebol tem que jogar com alegria. Tem que jogar. Graças a Deus esse jogador aí também do Goiás, pelo amor de Deus, hein, mano. Ainda bem que ele recuou essa bola pro Léo Jardim, que vou te contar. Nessa hora aí já deu um frio na barriga. E o Léo fazendo mais um jogo muito... Cara, porra, é inacreditável como o Léo caiu de produção. Aquele zagueiro, aquele Léo do início da temporada, cabeça erguida, olhava o companheiro bem colocado, fazia o passe sem medo, aquele passe firme, passe que quebrava a linha de defesa adversária. Aquele Léo não existe mais. Infelizmente, o Léo que a gente tá vendo hoje em campo com a camisa do Vasco é um jogador que quer se livrar da bola a qualquer custo. Que erra coisas básicas, coisas mínimas. A gente sabe que ele nunca sentiu uma pressão como tá sentindo agora, lutar contra o rebaixamento de fato, uma camisa tão pesada como é a do Vasco. Mas, cara, é aí que tu vê o jogador que tem que ter a personalidade. Tu não pode se acovardar num momento desse. É nesse momento que tu vê o jogador diferente. Realmente, nesse lance ele puxou e fez a falta. Aí um lance que o Robson Bambu correu o risco do juiz marcar pênalti. Vocês sabem como é que é pro Vasco, irmão. Qualquer contato pro adversário. Se esse lance aí é em um Vasco... Se esse lance aí em um Vasco e Corinthians, um Vasco e São Paulo, um Vasco e Palmeiras, era pênalti na certa. Ainda bem que era contra o Goiás, porque senão, irmão... Esse lance aí, porra, lá em Itaquera, você tá maluco, é pênalti na hora, nem é discutível. O juiz marca em campo, aponta lá a marca da cal. E aí o Vasco sofrendo, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Mais um cruzamento aí do Piton. A bola vai passando do Verrete com desvio. Ele ainda consegue cabecear, mas a bola já estava passando do corpo dele. A cabeçada saiu ruim.
Segundo tempo, o Ramon Dias faz substituições que são importantes. Ele coloca o Praxedes. Praxedes é um jogador a mais no meio de campo. Então o Vasco passa a ter um pouquinho mais do controle do meio de campo. Começa a ter mais jogadores para dialogar no campo de ataque. Quando ele coloca o Praxedes e o Gabriel Peck. O problema é, cara, esse time do Vasco, olha aí. Olha como é que já sofre na defesa. O Léo Jardim faz uma grande defesa. Mas esse time do Vasco, ele tem um problema absurdo para matar jogos. Ou ganha de 1 a 0 e sofre até o final. Olha essa bola aí, mano. Sabe, mais um lance aqui da Alex Teixeira que ele rola, a bola passa do Verratti e ele faz um cruzamento horroroso, horrível, feio, bizonho. Tudo de ruim ao mesmo tempo. Esse lance aí que ele dribla o goleiro numa grande bola ali que meteu o Jair. Mas perde o ângulo, tenta fazer o cruzamento e o zagueiro tira. E aí o gol do Vasco, cabeçada do Maicon, o Verratti se antecipa, condição legal, faz o gol. Gol importante para ele voltar a ter confiança. Mas depois da expulsão é foda, né, cara? Porra, eu já tava pronto para botar na capa do vídeo a comemoração do Verratti. É frustrante, irmão. É frustrante demais. Se o Vasco tivesse ganhado do Inter em casa, empata com o Goiás fora, ok. Mas não perdeu, tinha que buscar o resultado e não conseguiu buscar o resultado. Tava pronto pra botar no capa do vídeo a comemoração do Verratti. Mas falta, claro, em cima do Paê. O juiz deu uma vantagem que, porra, não foi nada de vantagem. O Vasco não teve vantagem nenhuma, na verdade, nesse lance. Olha essa bola aí, cara. O Peck poderia ter feito muito melhor, cara. O Paê tava livre. Se tu vê do início da jogada, porra, por outro ângulo, cara, tava livre, mano. Ele rola a bola no Verratti lá no fundo pra fazer o cruzamento. Cara, que defesa do Léo Jardim, mano. Defesaça. Absurda a defesa. Hoje o Léo Jardim garantiu aí pelo menos um ponto pro time do Vasco. Poderia ter garantido os 3, né? Mais uma grande defesa dele. Sai o Maicon, entra o Zé Vitor na zaga, também eu vou te contar, irmão. Caralho, o Babi passou a ganhar todas as jogadas lá no ataque. E aí o lance da expulsão, irmão. Irmão, peraí. Que expulsão tu tá vendo aqui, cara? Porra, caralho. Olha isso, cadê a cotovelada no rosto do jogador do Goiás? Mano, olha onde tá a mão do Verratti, velho. Tá no peito do cara. Que cotovelada no rosto do jogador do Goiás. Caralho, que absurdo, irmão. Que absurdo. Eu sei que o VAR não tem nem culpa porque não pode revisar segundo cartão amarelo. Mas que absurdo. CBF, você é uma vergonha. Uma vergonha. Olha isso. Um lance que é totalmente decisivo. Pra fuder ainda mais o Vasco no campeonato. Porque se não tem esse lance aos 89 do segundo tempo, muito provavelmente o Vasco sairia vencedor desse confronto. Uma expulsão que, cara, injusta demais, irmão. Se tem a cotovelada, eu não ia reclamar, ia falar, pô, realmente, o juiz acertou, podia até ter expulsado direto. Mas vocês estão vendo aqui, contra a imagem não tem como a gente brigar. Que cotovelada, cara, porra. Cadê? Que cotovelada, mano, que piada é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma piada, velho. A arbitragem só funciona pra alguns times. Que cotovelada, o juiz vem com aquela convicção, mano, que bizonho, que escroto, velho. E aí o gol do Matheus Babi, né, o Zé Vitor marcando ninguém, não sobe, não atrapalha, não vai no corpo. Deixa o Babi subir livre. Mano, e assim, tipo, o Zé Vitor é um zagueiro alto, se fosse, pô, ganhou do Medel. Provavelmente ele não ganharia essa bola do Medel. O Medel tem um posicionamento muito bom, então por isso ele foi pra cima do Zé Vitor. Zagueiro inexperiente, jovem, entrando. E, cara, o Zé Vitor não disputa a jogada com ele. Sobe, bota o corpo. Cara, atrapalha de alguma maneira. Não pode deixar o Babi subir sozinho. E aí o gol do Goiás, que foi a frustração total, né, cara? Pelo amor de Deus, rapaziada. Mas comenta embaixo a opinião de vocês sobre esse jogo. Eu tô saturado de futebol. Daqui a pouco eu vou ver o Botafogo e Cuiabá, mas... Ah, mano, que sofrido é torcer pro Vasco, cara. Fui.